Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Identidade Presbiteriana e hoje nós vamos ver o artigo 5º da nossa Constituição que diz assim: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos. Então vamos lá. Uma igreja pode se tornar a igreja presbiteriana, então como a gente viu nos artigos anteriores, ponto de pregação, ele avança, se torna uma congregação, isso via de regra, tá? Pode ser que já comece uma congregação. E aí ele se desenvolve para se tornar uma igreja. Então o que precisa? O que a gente precisa reunir para organizar uma igreja presbiteriana? Então, primeiro precisa ter os crentes professos, obviamente, e oferecer garantias de estabilidade. Não só quanto ao número de crentes professos, então a gente precisa ter ali um número razoável de pessoas. A Constituição não determina um número, mas precisa usar-se o bom senso e também esse número razoável de pessoas varia de cada realidade, principalmente de realidade financeira de cada município. Tem municípios que têm uma renda per capita maior, tem uns que têm uma renda per capita menor, então isso vai variar, a situação vai variar de cidade para cidade. Mas essa igreja, essa comunidade precisa reunir os recursos para manutenção. Então, a igreja precisa ter condição de pagar sua água, sua luz, o salário do pastor, os encargos que a igreja deve pagar, um contador, as taxas bancárias de uma conta bancária, porque mais para frente a gente vai ver isso. A igreja presbiteriana, como toda associação, ela tem uma conta conjunta que o presidente assina juntamente com o tesoureiro. Não se faz nenhuma movimentação financeira numa igreja presbiteriana sem autorização do presidente e do tesoureiro, como funciona no estatuto de qualquer associação no Brasil. E precisa ter, principalmente, pessoas disponíveis para os cargos eletivos. Quais são esses cargos eletivos na igreja presbiteriana? Presbíteros, que são eleitos em assembleia extraordinária, e diáconos, que são eleitos em assembleia extraordinária. Então, no mínimo 3 de cada para formar um conselho e uma junta diaconal. Então, reunindo essas condições, pode-se então organizar uma igreja presbiteriana. O que acontece muitas vezes é que há uma certa dificuldade em você reunir todos esses elementos para se organizar uma igreja. Então você deve estar pensando, mas eu conheço igreja que é organizada e que não tem essas condições. Mas geralmente o presbitério ou uma parceria, né? Hoje em dia está muito comum essa questão de parcerias, de plantação de igreja. Então geralmente se organiza uma igreja contando com algumas parcerias, algumas até internacionais. Essa é uma nova realidade que nós estamos experimentando. Mas a nossa Constituição diz que para se organizar uma igreja precisa reunir esses elementos para que a igreja dê o seu testemunho, para que a igreja não manche a honra do evangelho, para que a igreja continue avançando naquela localidade. O templo, ele não é uma exigência, mas geralmente uma igreja ela se organiza como igreja quando ela tem um espaço ou próprio, ou doado, ou alugado para se organizar como igreja. Mas também existe uma realidade hoje no Brasil muito comum de você ver igrejas funcionando em hotéis, em clubes, em escolas de final de semana. Então isso também é possível acontecer, mas o ideal seria que a igreja tivesse um local próprio onde ela pudesse desenvolver as suas atividades. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e espero vocês no próximo vídeo.